Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos, por mais uma mensagem, por tudo que o Senhor tem feito por nós aqui nessa cidade, nos guardado, nos livrado e tem nos abençoado com toda sorte de bênção. E essas bênçãos têm permitido que possamos gravar essas mensagens e essas mensagens chegar até os irmãos. Amém? Graças ao Senhor por essa semana, pelo título da semana, o Espírito Eterno. Amém? Eu creio que a conclusão do Espírito Eterno é de nos conduzir a estar para sempre com o Senhor. Amém? Graças a Deus por todos aqueles que foram chamados, estão sendo chamados pelo Senhor para viver essa realidade. Mas precisamos atentar a alguns pontos no decorrer dessa comunhão para que todos os irmãos possam ver a sua participação nessa grande obra que o Senhor tem chamado cada um de nós. Amém? Graças ao Senhor, eu creio que é pela muita misericórdia, amém, do Senhor Jesus, que tem nos concedido a todos nós, tanto aos irmãos que têm vindo aqui gravar as mensagens, também aos ouvintes, os irmãos que têm ouvido ou recebido essas mensagens em suas casas. Amém? Senhor Jesus, isso é um motivo de muito encorajamento para nós. Não que nós venhamos olhar as circunstâncias que têm ocorrido, mas que nós venhamos olhar para o objetivo, para o plano de Deus, para o foco. Ó Senhor Jesus, eu creio que o Senhor possa nos dar nessa noite uma mensagem da qual ela atinja toda a vontade do Senhor. E que o Senhor esteja no centro dessa comunhão. E que essas palavras possam reavivar cada um de nós. Que possamos ser supridos com a vida do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Interessante aqui nesse ponto da comunhão, em Hebreus, capítulo 9, versículo 14, tem algo que possamos ruminar ainda, ou refalar alguns pontos aqui. Amém? Muito mais, o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Senhor Jesus, interessante, irmãos, aqui nesse versículo, ó Senhor Jesus, pelo Espírito Eterno, sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Veja bem, nesse grande empreendimento que o Senhor tem feito, através de cada um dos irmãos, ao longo dos tempos, está continuamente fazendo, nos encoraja bastante. E precisamos dar esse testemunho do Senhor. Eu, particularmente, fiquei muito impressionado com esse versículo e com essas preciosidades que tem nesse versículo. Amém? Senhor Jesus, purificará. Veja bem, primeiro o Senhor nos chamou, indiferente da condição que estávamos. Amém? E aí Ele tem nos mostrado que precisamos ter uma consciência diante do Senhor. Em outras comunhão, já compartilhei que é como degraus de escada. Então nós precisamos atentar ao que o Senhor tem dispensado ao longo dos tempos, para vermos onde estamos nos degraus dessa escada. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então tínhamos obras mortas, tinha uma consciência que não era uma consciência pura diante do Senhor, mas o objetivo do Senhor é nos limpar totalmente, permitir que Ele faça essa transformação em cada um de nós. Amém? Senhor Jesus, para assim servirmos um Deus vivo.
e hoje Ele tem nos chamados e nos colocou no viver da igreja. Nós estamos inseridos nessa esfera. Então cabe a cada um de nós o que, irmãos? A ter essa vida voltada ao Senhor. Ter uma dependência ao Senhor. E no final dessa escada, no topo dessa escada, o Senhor quer nos encontrar puro. Ou hoje está nos lavando, ou lavando as vestes para encontrar com o Senhor, para ter o casamento com o Senhor. Senhor Jesus, então essas palavras nos ajudam e nos encorajam a prosseguir. Ó Senhor Jesus, então tudo o que o Senhor tem dispensado a nós é visando que ficamos cada vez mais claros. Esse título não é à toa, o Espírito Eterno. É para que nós possamos atentar, sair do nosso comodismo, da esfera inicial e avançar como no tabernáculo, entrar no santo do santo lugar, ter comunhão face a face com o Senhor. Esse é o objetivo nessa era que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e também precisamos ficar atentos, irmãos. A dimensão de Deus vai além do tempo e das horas, vai além de tudo, irmãos. A dimensão de Deus, ela é celestial, ela não tem contagem de tempo, é eterna. E a condição que o Senhor hoje está trabalhando em cada um de nós, nos aperfeiçoando, é para que também estejamos junto com o Filho, com o Pai, nessa dimensão. Você crê nisso? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, graças ao Senhor, que ao longo dos tempos, das eras, os planos de Deus não houve alteração quanto ao que Ele quer, quanto à finalidade que Ele quer com cada um dos homens que Ele tem chamado. Ele tem um plano, Ele não mudou, é imutável. Veja bem ali que na geração dos hebreus, quando eles pediram socorro ao Senhor, o Senhor conduziu eles no deserto, tirou eles da escravidão de Faraó, conduziu eles para o deserto, mas o coração deles estava apegado a tantas coisas. Mas da geração deles, dos filhos deles, conseguiram entrar na boa terra que é em Canaã, que é em Cristo Jesus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, isso é muito claro para nós hoje, irmãos, saber o quanto cuidado o Senhor tem para cada um de nós. Veja bem, quanto a Abraão, ele falou, sai da tua parentela. Ele não olhou pela circunstância da família, pelo conforto, ele olhou para o que falou dentro dele. O que o Senhor tem falado conosco, irmãos? Isso deve ser a nossa direção. Saber que o Senhor tem nos conduzido, ou está nos conduzindo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, dentro do plano de Deus, Ele sempre quer, ou sempre quis morar, tabernacular com o homem. No decorrer da semana, nós desfrutamos aí de alguns pontos, inclusive do livro de João, capítulo 14. Gostaria de ler com os irmãos o livro de João, capítulo 14. Esperar todos os irmãos encontrar esse precioso livro de João, encontrar o capítulo 14. Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então nós sabemos, temos desfrutado dessa realidade da palavra. Senhor Jesus, que nos planos de Deus, o Senhor precisou enviar o seu filho, o filho obediente, que foi ali e pagou um preço por mim e por você na cruz. Certo? Esse foi o preço que ele pagou, para que hoje nós tivéssemos vida. Certo? Hoje nós estamos dando testemunho da obediência que Deus confiou no seu Filho e que chegou até nós. E hoje nós vivemos por essa vida. Senhor Jesus, então isso é muito encorajador para nós. Amém? Ó Senhor Jesus, então a vontade do Senhor Jesus foi de ir ao Pai preparar esse lugar, ou preparar esse encontro, esse reencontro com o Senhor. E ele falou que, Senhor Jesus, voltarei a vós e recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Versículo 4. E vós sabereis o caminho para onde eu vou. Ó Senhor Jesus, então o Senhor tem esse objetivo, tem esse anelo para cada um daqueles que têm crido no Senhor, que têm sido chamados pelo Senhor. Senhor Jesus, o versículo 5 fala assim: disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como sabeis o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, qual o meio que Deus tem para restaurar, para reconciliar, para trazer o homem de volta para si? É Cristo Jesus. Não tem outro caminho. Certo? Então, o meio é quem? Jesus Cristo. E nós cremos em quem? Jesus Cristo. Então, esse é o caminho. Amém? O caminho é a pessoa do Senhor Jesus. Então ele disse aqui nesse versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém vai até a Deus, se não for por mim, por intermédio de mim. Amém? Senhor Jesus, versículo 10, não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Irmãos, é um intermesclar de vida. O Filho está no Pai, o Espírito está no Pai, o Pai está no Espírito, o Pai está no Filho. É essa mescla, essa conexão de Deus. Pai, o Filho e o Espírito. Senhor Jesus, versículo 15. É isso mesmo? Evangelho de João 11, versículo 11. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então veja bem, irmãos, a conclusão desses versículos, que ao crer no Senhor Jesus, crê que também Deus está com ele. Amém?
Senhor Jesus, e que Deus permanece no Filho. E em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Então, irmãos, que grande privilégio, que autoconfiança do Senhor Jesus pegar alguém tão pequeno, como mencionamos no decorrer da semana, tão insignificante, e dispensar todo esse poder de vida para dentro dessa pessoa, para dentro desses seres humanos, desses homens pequenos, e com esse poder tão imenso, que é o poder dessa vida, o poder da ressurreição, está dentro de todo aquele que creu no Senhor Jesus. Por isso que a palavra do Senhor conclui com essa autonomia de dizer que farás obras maiores ainda. Não nós em nós mesmos, mas a vida do Senhor em nós. Amém? Senhor Jesus, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, o que é o Consolador? O Consolador é o Espírito. Amém? Aí fala, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem? O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber. Ó Senhor Jesus, não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Você crê que o Espírito Santo de Deus está em você, que está em mim? Ó Senhor Jesus, eu preciso acreditar, irmãos. Nós precisamos acreditar que diante de tantas circunstâncias, nós podemos confiar num Deus que é poderoso, que pode todas as coisas. E mais ainda, que está dentro de nós. Ó Senhor Jesus, versículo 18, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Amém? Você crê que o Senhor está vivo em você? Isso é muito encorajamento para nós nessa noite, irmãos. Saber que nós podemos confiar num Deus que pode todas as coisas, que está acessível a nós. Ó Senhor Jesus, versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Puxa, reconhecer, dar testemunho de que Deus está em Cristo e Cristo está em mim, em nós, não é algo pequeno. Versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Você crê que o Senhor pode manifestar em você? Você crê que o Senhor pode manifestar nos irmãos? Pode falar através dos irmãos? Pode falar vida para dentro de nós? Ou podemos falar vida para as pessoas? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, versículo 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, inicialmente, o objetivo de Deus no seu plano, na sua arquitetura, nos seus projetos, ao criar o homem, é que ele viesse para morar dentro desse homem e esse homem fosse a sua expressão. Isso não foi mudado, irmãos. Você crê que esse plano de Deus não houve alteração? E que estamos incluídos nesse plano?
Ó Senhor Jesus, quem não me ama não guarda as minhas palavras. E as palavras que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então as palavras não eram de Jesus, mas era do Pai que tinha enviado. Amém? Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, dentro do plano, do projeto de Deus, isso aqui era a promessa, era algo que viria a acontecer. Então, no sentimento do autor, ao escrever este livro, é que isso, com o passar do tempo, nos avançando, nós ia entender, ia ser claro para nós essa porção da palavra. E hoje, graças ao Senhor, eu creio que a maioria dos irmãos tem visto a palavra do Senhor com mais clareza, com mais seriedade, de ver em tantas circunstâncias que tem nos cercado, a mão do Senhor cuidando de cada um de nós, nos sustentando, nos guardando, nos amparando. Isso, irmãos, é motivo de muita alegria, saber que o Senhor tem esse zelo por cada um de nós, por alguém que Ele tem feito o seu investimento, tem investido a sua vida ou o seu poder em cada um de nós. Quanto temos sido gratos ao Senhor por tudo isso que Ele tem feito. Ó Senhor Jesus! Vamos avançar, irmãos. Vamos avançar aqui para João 15:1. Amém? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Certo? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que der fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Você permite que o Senhor possa tirar de você, tirar de mim, de nós, aqueles galhos que não estão produzindo, para que os outros produzam mais frutos ainda? Senhor Jesus, então, irmãos, o Senhor nos enxertou nele mesmo, e o intuito do Senhor é que não haja simplesmente folhas em nós, mas que haja fruto, ou que essa vida do Senhor dê testemunho da unidade dele próprio. Amém? Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, em questão do tempo, vamos avançar. Vamos pegar aqui o versículo 3. Fala, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, é muito claro para nós. Nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Nós só podemos ser alguma coisa ou fazer algo se estiver no Senhor Jesus. Ele não falou que Ele é o caminho e que precisa estar nele? Não foi Ele que pagou o preço? Ele foi a pessoa que o Senhor contou que pudesse cumprir toda a sua vontade, para que o Senhor pudesse colocar Ele no mais excelente lugar. Certo? Então é nessa pessoa que tinha o seu viver, que tinha toda o seu esplendor em fazer aqui a vontade de Deus. Amém? Senhor Jesus, vamos ler também Apocalipse 21. 21, amém? Senhor Jesus, livro de Apocalipse, capítulo 21. O último livro da Bíblia, amém? Versículo de 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, como noiva, adornada, para o seu esposo. Então vi grande voz ainda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, que privilégio maravilhoso aqui para nós, para todos aqueles que têm sido chamados pelo Senhor, no plano, na arquitetura de Deus, essa inclusão para todos aqueles que creram. É um privilégio muito grande. Essa palavra tem sido encorajamento nesses dias para nós. Amém? Senhor Jesus, então hoje nós estamos tendo um viver, que é o viver da igreja, de nos preparar, de nos abrindo ao Senhor. Amém? Ou recebendo confiança do Senhor para ser fortalecidos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a unidade, o amor, a glória, a verdade e a santidade só está em Cristo. Amém? E Cristo está em você? E você está em Cristo? Senhor Jesus, mas é possível viver um viver com essas palavras, irmão? De unidade, de amor, glória, verdade, santidade? Por exemplo, você crê que você pode orar por um irmão? Ou orar pelas unidades do corpo? E você crê que se algum irmão do corpo orar, você recebe essa oração? Essa unidade aqui? Então veja bem, irmãos, o Senhor está nos preparando para que tenhamos ou estejamos nessa dimensão, não na nossa dimensão de tempo e hora e minutos, mas numa dimensão celestial, sem sombra de tempo. Hoje eu creio que o que mais nos atropela é a questão do tempo, certo? Eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, mas os dias se abreviam. E o Senhor está nos mostrando uma palavra para que esse tempo seja eterno. Você quer viver a eternidade com o Senhor? Senhor Jesus. Então, qual o meio de viver essa realidade? Viver no Espírito. Você já invocou o nome do Senhor nessa noite? Vamos invocar? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! E crendo que o Senhor possa nos suprir em todas as áreas, é Ele que pode tudo e todas as coisas. Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, o processo para hoje vermos isso, ou estar na eternidade, viver essa realidade, é como a figura que foi mostrada para nós no decorrer da semana, no domingo. Amém? Pegar ali Senhor Jesus, a fundação do mundo, pegar o plano, a crucificação, Senhor Jesus, a ressurreição, até chegar na eternidade. E o Senhor pôde confiar isso a quem? Ao Filho. Irmãos, confiar com toda singeleza. E o Senhor hoje dispensou tudo isso a nós. Ele pode confiar em nós? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, quanta revelação, irmãos, tem nos mostrado hoje o Senhor. Você crê que muitas dessas revelações é o socorro do Senhor para você, para mim? Senhor Jesus, de nos tirar de uma condição terrível e abrir os nossos olhos para a realidade? Senhor Jesus, tirar de nós todo o véu, tirar a cegueira. Vamos ver algum versículo aqui, eu creio que questão do tempo, vamos abreviar para não estender, para que os irmãos possam compartilhar. Amém?
para que os irmãos possam também se sentir inseridos nessa vida da qual o Senhor tem dispensado a nós. Vamos ler o livro de Colossenses, amém? Capítulo 1, versículo 9. Senhor Jesus. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, amém? Vamos achar? 9 e 10. E também faço essa oração, de que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Então veja bem, irmãos, nessa caminhada, o Senhor espera que nós tenhamos isso aqui, ó: oração, amor, e que esse amor aumente no pleno conhecimento de quem? De Deus, do seu Filho, e em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. Então, na volta do Senhor, o Senhor quer que tudo que Ele tem dispensado tenha sido trabalhado em nós. Ou seja, nós hoje temos a oportunidade de sermos aperfeiçoados na unidade do Senhor, certo? Então, aqui ele roga, ele ora, ou seja, a incumbência que está sobre mim, que está sobre cada um dos irmãos, é que todos os irmãos estejam incluídos e que todos os irmãos vejam como parte desse plano de Deus. Irmãos, nessa noite você precisa enxergar, ver que você é parte do plano de Deus. E se você é parte do plano de Deus, você não pode ficar acomodado. Nessa noite você tem que dar um despertar desse sono e ver a vontade do Senhor. Senhor, eu quero funcionar na parte que você me colocou no teu corpo e exercer essa função. Amém? Vamos avançar em questão do tempo. Amém? Vamos ler, nós lemos 9 e 10, vamos ler o versículo 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Senhor Jesus, incessantemente, julgando suscitar... Não, perdão, irmãos. Nós estávamos lendo lá, perdão que eu equivoquei aqui, Colossenses, certo? Capítulo 1, versículo... Senhor Jesus, vamos avançar aqui, Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Perdão, eu li o versículo errado, amém? Por essa razão, também vós, desde o dia em que ouvistes, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, veja bem, o Senhor é completo, correto? Ele quer nos encher, quer nos preencher, Ele quer inserir em nós toda a sua vontade. Amém? Aqui nessa porção de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ok? Agora vamos avançar aqui para o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, essa pessoa do Senhor Jesus, que é pleno em todas as áreas, está dizendo aqui que nele tudo subsiste. Amém? Agora, versículo 26. O mistério que estivera oculto oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Amém? Senhor Jesus, aos quais Deus quis dar conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ó Senhor Jesus, o qual nos anunciamos e advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria,
a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Você já tem visto você participando dessa maneira, irmãos? Isso é a vontade do Senhor. Amém? Senhor Jesus, vamos avançar aqui, Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então tudo está onde? Em Cristo. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Também gostaria de ler com os irmãos aqui o versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Veja bem, da fé que há entre nós e do amor que há entre nós. Imagina nesses tempos, o amor do Senhor precisa aumentar em nós, irmãos. Senhor Jesus, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Senhor Jesus, a qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém? Irmãos, vamos avançar aqui em questão do tempo. Existem muitos outros pontos aqui dentro dessa mensagem, certo? Mas em questão do tempo, vamos resumir alguns versículos aqui. Versículo 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então o Senhor é pleno. E Ele hoje não está edificando a sua igreja. A igreja precisa ser plena de quê? De Cristo. Amém? Senhor Jesus, vamos ler aqui Hebreus 2:10. Todos encontraram o livro de Hebreus? Capítulo 2, versículo 10. Amém? Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Veja bem, Cristo pagou esse preço por nós. Certo? O versículo é muito claro para nós. Então, o intuito do Senhor é aperfeiçoar. Através de quê aqui? De sofrimentos. Amém? Vamos também avançar aqui, irmãos. Nós precisamos crer que todos estão incluídos, ou todos chamados, devem dar suportar, para que haja esse funcionamento no corpo. Você vê o corpo de Cristo hoje funcionando? Então você precisa dar suporte, ou suportar, ou aprender, ou ensinar os demais irmãos. Amém? Senhor Jesus, e vamos ler aqui 1 Pedro 2,9. Amém? 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você crê que o Senhor tirou dessa condição e está colocando você nessa condição de você hoje viver a realidade de Deus? Senhor Jesus, então veja bem, irmãos, o Espírito eterno, o Espírito prometido, o Consolador, que estava inserido nos planos de Deus
de fazer toda a vontade de Deus e chegar, resgatar esse homem e trazer esse homem de volta para Deus, para que Deus mesmo estivesse conosco e nós com o próprio Deus, com Cristo e com Deus. Amém? Então, Jesus é o Senhor, irmãos. Graças a Deus por Ele nos permitir que estejamos desfrutando dessa palavra. Eu creio que o Senhor vai dar mais tempo para nós, para que nós podemos falar mais dessa palavra. Amém? Jesus é o Senhor.